Valentão da escola implica com uma menina pelo simples fato de ser negra, porém ele nunca esperaria que ela iria. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O Colégio Estadual Castro Alves, situado no bairro da Barra, em Salvador, era conhecido por duas coisas: a vista deslumbrante para o mar da Baía de Todos os Santos e Bruno Menezes, o valentão que dominava os corredores como se fosse seu território particular. Alto para seus 17 anos, com ombros largos e um olhar intimidador, Bruno havia construído uma reputação baseada no medo. Ninguém ousava contrariá-lo, nem mesmo os professores, que preferiam fingir não perceber quando ele chegava atrasado ou quando respondia com desdém às perguntas em sala de aula. Naquela manhã de março, o calor típico de Salvador castigava o pátio escolar. Bruno caminhava entre as mesas do refeitório com a postura de quem sabia que todos o observavam. Seus passos ecoavam no silêncio que se formava à sua passagem, um silêncio carregado de tensão e antecipação. Ao seu lado, Lucas, seu fiel seguidor, imitava seus gestos como se ensaiasse para um dia ocupar aquela posição de poder. "E aí, quem vai ser hoje?" perguntou Lucas, ansioso por mais uma demonstração de superioridade. Bruno deu de ombros. A verdade era que ele já não sentia a mesma satisfação de antes. Dominar aquele espaço havia se tornado uma obrigação, um papel que não podia abandonar sem perder tudo o que havia construído. Mas antes que pudesse responder, um burburinho incomum captou sua atenção. No centro do pátio, uma garota que ele nunca tinha visto antes conversava animadamente com um grupo de alunos. O que chamou sua atenção não foi apenas o fato dela ser nova. Salvador era uma cidade grande e o colégio recebia transferências com frequência, mas a maneira como ela se portava. Sua pele negra reluzente sob o sol baiano, um cabelo black power emoldurado por um turbante colorido e, principalmente, um sorriso que parecia desafiar qualquer adversidade. Ela gesticulava enquanto falava, e todos ao seu redor pareciam magnetizados por sua presença. "Quem é aquela?" perguntou Bruno, sem tirar os olhos da garota. "Kiara Oliveira, transferida do Rio. Parece que o pai dela é professor universitário ou algo assim", respondeu Lucas, já percebendo o interesse do amigo. Bruno sentiu algo estranho no estômago. Não era raiva, nem a habitual vontade de intimidar alguém novo para estabelecer dominância. Era algo mais primitivo, desconforto. Aquela garota irradiava uma confiança que ele nunca havia encontrado em nenhum outro aluno do Castro Alves. Era como se ela não pertencesse àquele ecossistema cuidadosamente controlado por ele. Naquele mesmo momento, a professora Renata, responsável pelas aulas de psicologia, observava a cena de longe. Com 15 anos de experiência no magistério, ela havia aprendido a reconhecer os padrões de comportamento adolescente, e algo no olhar de Bruno a preocupou. Instintivamente, ela se aproximou do grupo onde Kiara se encontrava. "Bem-vinda ao Castro Alves, Kiara", disse a professora. "Espero que esteja se adaptando bem." "Obrigada, professora", respondeu Kiara com um sorriso sincero. "Salvador é uma cidade incrível, e todos têm sido muito receptivos." Antes que a professora pudesse responder, a voz de Bruno cortou o ar como uma lâmina. "Então essa é a novidade do Castro Alves." A voz de Bruno ecoou pelo pátio, fazendo com que as conversas ao redor cessassem instantaneamente. "Uma preta feia que se acha especial." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Os olhares se dividiam entre Bruno, que mantinha um sorriso provocador, e Kiara, que permanecia imóvel. A professora Renata deu um passo à frente, mas Kiara a deteve com um gesto sutil. "Deixa ele falar, professora", disse Kiara, virando-se lentamente para encarar Bruno. "Estou curiosa para ver o que mais ele tem a dizer." O corredor principal da escola, que ligava o pátio às salas de aula, rapidamente começou a se encher de estudantes curiosos. A notícia de que alguém estava enfrentando Bruno Menezes se espalhou como fogo na palha seca. "Você é nova aqui, então vou te explicar como as coisas funcionam", continuou Bruno, avançando em direção a Kiara com passos calculados. "Eu falo, você abaixa a cabeça. Eu passo, você sai do caminho.
Simples assim, esquisita. Para surpresa de todos, inclusive de Bruno, Chiara sorriu. Não era um sorriso nervoso ou de medo, mas algo enigmático, como se ela soubesse de algo que ninguém mais sabia. Bruno, não é? Perguntou ela, com uma calma desconcertante. Você tem certeza que quer seguir por esse caminho? Porque eu te dou 10 segundos para reconsiderar antes que se arrependa. Um murmúrio percorreu a multidão de alunos. Ninguém jamais havia desafiado Bruno tão diretamente. Lucas, que estava logo atrás de Bruno, ficou tenso, pronto para intervir caso necessário. Quem você pensa que é? Bruno deu mais um passo, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Chiara. Você acha que me conhece? Que pode me ameaçar? Chiara não recuou. Pelo contrário, deu um pequeno passo à frente, ficando tão próxima que praticamente ninguém além de Bruno podia ouvir o que ela disse a seguir. Eu sei sobre você, Bruno. Sei o que aqueles garotos fizeram quando você tinha 10 anos. Como eles zombaram do seu cabelo ruivo, chamando você de foguinho. Como te empurraram no chão no meio da praça e como você voltou para casa chorando, jurando que nunca mais seria fraco. O rosto de Bruno empalideceu. Como ela poderia saber daquilo? Era impossível. Aquela humilhação havia acontecido há anos em outra cidade, antes mesmo de sua família se mudar para Salvador. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, e por um instante, seus olhos revelaram um menino assustado que ele tanto se esforçava para esconder. Do que você está falando? Balbuciou ele, tentando recuperar a compostura, mas sua voz traiu sua perturbação. Chiara deu um passo para trás e falou agora em um tom que permitia que outros ao redor ouvissem. Por trás desse valentão existe um garoto quebrado. E sabe o que é mais surpreendente, Bruno? Não há nada de errado nisso. Todos nós estamos quebrados de alguma forma. A professora Renata observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Ela conhecia a história de Bruno melhor do que qualquer pessoa naquela escola. Como orientadora educacional, tinha acesso ao seu histórico escolar e às anotações dos psicólogos que o atenderam após o incidente. Sabia que por trás daquela fachada de durão havia um menino profundamente magoado. Chiara, Bruno, acho melhor continuarmos essa conversa na minha sala, sugeriu a professora, tentando dissipar a multidão que se formara. Não há necessidade, professora, respondeu Chiara, sem tirar os olhos de Bruno. Acredito que Bruno e eu já nos entendemos. Não é mesmo, Bruno? Bruno permaneceu imóvel, preso entre a fachada que havia construído por anos e a vulnerabilidade exposta por aquela estranha que, de alguma forma incompreensível, conhecia seu passado mais íntimo. O corredor estava silencioso, dezenas de olhares fixos nele, esperando sua reação. Para muitos ali, este era um momento histórico, o dia em que alguém finalmente enfrentou o temido Bruno Menezes. Você não sabe de nada, conseguiu finalmente murmurar, mas sua voz não carregava mais a confiança habitual. Chiara estendeu a mão para ele, um gesto tão inesperado que alguns alunos suspiraram de surpresa. Você está certo, não sei tudo, mas sei o suficiente para entender que você não é o monstro que finge ser. E se quiser, posso te ajudar a não sentir mais essa necessidade de machucar os outros para não ser machucado. A mão estendida de Chiara ficou suspensa no ar entre eles, simbolizando uma escolha que ia muito além daquele momento. Era uma ponte entre o passado e um possível futuro diferente, uma oportunidade de redenção que Bruno jamais imaginou que teria, ou que poderia aceitar. A professora Renata, ainda observando atentamente, conteve a respiração. Em seus 15 anos no Castro Alves, ela havia tentado inúmeras vezes quebrar a barreira que Bruno construíra ao seu redor, sem sucesso. Agora, via nascer uma possibilidade que jamais considerou, que fosse necessário alguém de fora, alguém que não carregasse o peso dos anos de história com Bruno, para finalmente alcançá-lo. Num movimento que chocou a todos, incluindo a si mesmo, Bruno levantou a mão hesitante e segurou a mão de Chiara. Não foi um aperto firme, mas um toque quase imperceptível, como se testasse a temperatura de uma água desconhecida. Bruno, você está louco? A voz de Lucas cortou o momento como uma faca. Vai deixar essa novata te humilhar na frente de todo mundo? Bruno virou-se para o amigo, vendo seu próprio reflexo distorcido naqueles olhos cheios de raiva.
Pela primeira vez, ele reconheceu no comportamento de Lucas o mesmo padrão abusivo que ele mesmo havia alimentado por anos. Era como olhar para um espelho que revelava a versão mais crua e honesta de si mesmo. "Chega, Lucas", disse Bruno, com uma firmeza tranquila que ninguém havia escutado antes. "Isso acaba aqui." Lucas olhou ao redor, buscando apoio nos outros estudantes, mas encontrou apenas expressões confusas e surpresas. Sem entender o que estava acontecendo com seu líder, afastou-se irritado, empurrando alguns alunos no caminho. O sinal para a próxima aula tocou, dispersando lentamente a multidão de estudantes. Enquanto todos se dirigiam para suas salas, comentando em sussurros o que haviam acabado de presenciar, Bruno e Chiara permaneceram no corredor, seguidos pela professora Renata. "Como você soube?", perguntou Bruno quando ficaram relativamente sozinhos. "Sobre o que aconteceu. Ninguém sabe disso além dos meus pais." Chiara sorriu suavemente. "Eu não sabia com certeza, mas reconheço os sinais. Meu irmão passou por algo parecido. A mesma transformação de vítima para agressor, o mesmo padrão de comportamento. E percebi que você ataca especialmente os mais vulneráveis, aqueles que te lembram do que você já foi." Bruno sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se Chiara pudesse enxergar através das camadas de proteção que ele havia construído ao longo dos anos, diretamente para seu núcleo frágil e ferido. "Você tem tempo para um café depois da aula?", Chiara perguntou, apontando para o outro lado da rua, onde uma pequena lanchonete acolhia diariamente os estudantes do Castro Alves. "Acho que temos muito o que conversar." Bruno hesitou. A ideia de se abrir para alguém, de mostrar qualquer vulnerabilidade, ia contra tudo o que ele havia construído. Mas algo na maneira como Chiara o olhava, sem julgamento, apenas com compreensão, fez com que ele assentisse quase imperceptivelmente. "Vou deixar vocês conversarem", disse a professora Renata. "Mas quero que saibam que minha porta estará sempre aberta se precisarem." Nas semanas que se seguiram, o Colégio Castro Alves testemunhou uma transformação que poucos acreditariam ser possível. Bruno, que antes caminhava pelos corredores cercado por um séquito de seguidores temerosos, agora andava sozinho. No entanto, contrariando todas as expectativas, ele parecia mais leve, como se tivesse deixado para trás um fardo invisível que carregava há anos. Lucas tentou algumas vezes recuperar a antiga dinâmica, provocando novos alunos e esperando que Bruno se juntasse a ele. Mas cada convite foi recebido com uma recusa firme, até que Lucas finalmente desistiu, encontrando novos aliados entre os estudantes que ainda valorizavam a intimidação como moeda de poder. Numa tarde particularmente quente de abril, Bruno e Chiara estavam sentados sob a sombra de um grande flamboyante no pátio da escola. Tornara-se um hábito para eles compartilhar o intervalo, discutindo livros, músicas ou simplesmente observando a vida escolar ao redor. "Você sabia que hoje faz exatamente um mês desde aquele dia no corredor?", comentou Chiara, mordiscando uma goiaba que havia trazido de casa. Bruno sorriu levemente, recordando o momento que agora parecia ter acontecido em outra vida. "Nunca pensei que estaria aqui assim, conversando tranquilamente com alguém, sem sentir necessidade de provar nada. Às vezes precisamos que alguém nos veja de verdade para começarmos a nos ver também", respondeu Chiara, olhando para o movimento no pátio. "Olha lá o Matheus." Bruno seguiu o olhar dela e viu Matheus Carvalho, um garoto franzino do primeiro ano que costumava ser um de seus alvos favoritos. O menino estava demonstrando um truque de mágica para um pequeno grupo de colegas. "Ele tem talento", comentou Bruno, surpreendendo-se com a própria observação. Meses atrás, jamais teria notado ou admitido qualquer qualidade em Matheus além de sua fragilidade. "Você devia falar com ele algum dia", sugeriu Chiara suavemente. Bruno engoliu em seco. Pedir desculpas era um território ainda mais desconhecido para ele do que mostrar vulnerabilidade. "Acho que algumas feridas são difíceis de curar com simples palavras." "Verdade", concordou Chiara. "Mas palavras podem ser um começo. O resto vem com o tempo e com as ações." Naquela mesma tarde, durante a aula de psicologia, a professora Renata propôs um trabalho em duplas sobre empatia e comunicação não violenta. Para espanto de todos, especialmente de Matheus, Bruno se ofereceu para fazer parceria com ele.
O burburinho que se seguiu foi inevitável, mas a professora Renata apenas sorriu discretamente, observando como pequenas decisões podiam alterar completamente a dinâmica de um ambiente. Ao final da aula, enquanto os alunos saíam, Bruno aproximou-se da mesa da professora. "Obrigado", disse simplesmente. Renata não precisou perguntar pelo quê. Ela entendia que aquele agradecimento abrangia muito mais do que uma simples aula. Era por não ter desistido dele ao longo dos anos, por ter sido uma testemunha silenciosa de sua jornada e por ter permitido que a transformação ocorresse no tempo certo, quando ele finalmente encontrou alguém capaz de enxergar além de sua armadura. "Às vezes", disse a professora enquanto organizava seus materiais, "a verdadeira coragem não está em enfrentar os outros, mas em enfrentar a nós mesmos. E você, Bruno, está demonstrando uma coragem que poucos têm." Bruno sorriu, um sorriso genuíno que iluminava não apenas seu rosto, mas parecia aquecer todo o ambiente ao seu redor. Pela janela da sala, podia ver Chiara esperando por ele no pátio, conversando animadamente com alguns colegas. Ela havia trazido consigo não apenas uma nova perspectiva, mas uma espécie de luz que agora se espalhava pelo Castro Alves, transformando não apenas a vida de Bruno, mas de todos ao seu redor. Uau! Que jornada incrível, não é mesmo? Esperamos que a história de Bruno e Chiara tenha tocado seu coração e mostrado como pequenos gestos de empatia podem transformar vidas inteiras. Se você se emocionou com essa narrativa de superação e autoconhecimento, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Você conhece alguém que já passou por uma transformação semelhante à de Bruno? Ou talvez alguém que, como Chiara, teve a coragem de estender a mão para quem todos temiam? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Adoramos conhecer suas histórias pessoais. Voltamos amanhã com mais uma narrativa que vai aquecer seu coração e fazer você refletir sobre o poder das conexões humanas.